Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do livro Diálogo sobre o Direito Tributário. Meu nome é Tatiana Scaranello, sou autora deste livro e agora nós vamos iniciar a nossa videoaula com a definição de tributo, que faz parte do capítulo número 1, o que é tributo. Pois bem, quando nós estudamos definição de tributo, nós vamos lá para o artigo 3º do Código Tributário Nacional. E a leitura desse dispositivo é imprescindível. Vejam, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, quando você estudou lá no capítulo 1 que a definição de tributo é uma prestação compulsória, o que significa? Ora, se você pratica o que está descrito na norma geral abstrata, que é a hipótese de incidência que o professor Geraldo Ataliba, ele de fato define, né? Que é o vulgo fato gerador, se você pratica o fato gerador, vai nascer obrigação tributária. E nascendo obrigação tributária, nós estamos falando aqui que nasce algo que é compulsório. Você tem que pagar o tributo. Então, a obrigação tributária, o que ela enseja? O pagamento do tributo. Tudo bem? Essa é a forma principal de extinção do crédito tributário que nós estudamos mais adiante. Pois bem, então, pratica-se o que está na norma geral abstrata, a hipótese de incidência, nós vamos ter aqui o nascimento de um fato concreto, um fato jurídico ou um fato imponível, e nasce a obrigação tributária. Então, quando pratica-se o fato gerador, nasce a obrigação tributária, e aí você tem que pagar o tributo. Logicamente que depois nós vamos ver a questão do lançamento, a construção do crédito tributário, enfim. Mas é basicamente isso. Você pratica o que está lá na norma geral abstrata, que o legislador, ele de fato elegeu, e aí nós vamos ter o nascimento da obrigação tributária. Então, estamos falando aqui de uma prestação pecuniária, ou seja, em pecúnia, em dinheiro, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Olha que interessante. Quando eu falo de valor em moeda, eu estou falando que a obrigação tributária, no caso o tributo, vai ser pago mediante dinheiro, né? Pecúnia. No entanto, nós temos outras modalidades de extinção do crédito tributário. Uma das modalidades que eu sempre menciono em aula é a dação em pagamento de um bem imóvel. Quando eu falo de dação em pagamento de bem imóvel, eu estou falando aqui de dar algo, uma casa, enfim, um terreno, para que eu possa quitar aquela minha dívida para com a Fazenda Pública. Mas aí, professora, retira essa característica do tributo de ser uma prestação pecuniária? Não, tá? Então, cuidado com isso, nós estamos falando de uma modalidade de extinção do crédito tributário, que é a partir de uma dação em pagamento de um bem imóvel, que dá para exprimir um valor em dinheiro, que não constitua sanção de ato ilícito. Olha que interessante aqui, pessoal. Sempre cito nas minhas aulas, e no livro também, que quando nós temos uma prática de um ato ilícito, imagina, tráfico de entorpecentes, para o direito tributário, tanto faz. Esse fato vai ser punido lá na esfera do direito penal, né? Por quê? Estamos falando de um crime. No entanto, para o direito tributário, não tem problema. Se o traficante ele está oferindo renda por meio dessa atividade ilícita, ele vai ter que pagar imposto de renda assim como eu pago, assim como você paga, quando nós praticamos o fato gerador do imposto de renda. Então, oferiu renda, paga-se o imposto de renda. Tudo bem? Esta é a regra. Por isso, quando nós falamos que há uma tributação por conta de um ato praticado, que é um ato ilícito, nós não estamos falando que a tributação é uma sanção por conta da prática deste ato ilícito. Até porque nós temos aquele princípio, pecúnia non olet, o dinheiro não sente cheiro. Não é mesmo? Até explico para vocês a historinha deste princípio no capítulo 1. Então, pecúnia non olet, o dinheiro não sente cheiro. Se eu tenho uma atividade ilícita sendo praticada, o que vai acontecer, professora? Ora, se por conta dessa prática ilícita
nós temos que o indivíduo ele vai oferir renda, ele ofere renda, o que acontece? Pratica-se o fato gerador do imposto de renda e ele é contribuinte. Ele deve pagar, assim como quem está, de fato, trabalhando de forma lícita. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, o simples fato de cobrar imposto de renda daquele que pratica um ato ilícito, mas que está oferindo em renda, neste caso, né, praticando o fato gerador do imposto de renda, não é uma sanção. Isso já foi muito cobrado em prova de concurso, em prova de exame de ordem. Eu trago essa atenção aqui para vocês. E mais, nós estamos falando aqui que é uma prestação e o tributo é instituído em lei. Ou seja, nós temos o princípio da legalidade tributária, entre aspas, como vocês bem sabem, mas correto nós nos referirmos a este princípio com o princípio da reserva legal, algo que nós vamos ver no próximo bloco de aula gravada, e vocês têm acesso ao capítulo 2 sobre os princípios dentro de limitação ao poder de tributar. Então, nós temos aqui que os tributos, em regra, eles serão instituídos mediante lei ordinária. Obviamente que nós temos exceções quanto à instituição por meio de lei complementar, conforme mostrarei mais adiante. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, nós temos aqui que se o auditor da Receita Federal do Brasil verifica que determinado indivíduo próximo a ele pratica o fato gerador, ele deve, de fato, lançar, né? E notificar. E nós vamos ter o processo administrativo fiscal, tá? O PAF. Então, é importante que nós tenhamos aqui que há uma obrigatoriedade por parte da autoridade administrativa de lançar, constituindo crédito tributário. E depois a cobrança do valor a título de tributo. Isso deve ser bem claro, tá? Esse artigo 3º, ele é de extrema importância para fins de prova. Pois bem, já falei para vocês que não constitui uma sanção de um ato ilícito, por conta do princípio non olet, né? No caso da pecúnia non olet, então o dinheiro não sente cheiro. Outros princípios que fundamentam a tributação quando nós temos a prática do fato gerador, mesmo que por meio de uma atividade ilícita, o princípio da isonomia tributária e também o princípio da capacidade contributiva. Nós temos que estes princípios também fundamentam aqui a cobrança, por exemplo, do imposto de renda, quando há a prática do fato gerador, mesmo que em decorrência de um ato ilícito, como nós vamos ver mais adiante. Um outro ponto interessante, que sempre é cobrado em prova, é quanto à classificação pentapartite do Supremo Tribunal Federal. O STF, ele entende que há 5 espécies tributárias. Então, são 5 espécies de tributos. Nós devemos sempre conjugar o artigo 5º do Código Tributário Nacional, o artigo 148 da Constituição Federal e também o 149 da Constituição Federal. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, embora haja divergência doutrinária, como você pôde constatar na parte referente a essa classificação, né, da definição de tributo, bem no início do capítulo 1, para o Supremo Tribunal Federal, e é a posição que você deve levar para a sua prova, nós temos que taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições são tributos. Temos aqui a posição pentapartite. Logicamente que há uma certa controvérsia em relação à questão do empréstimo compulsório. Por quê, professora? Ora, lá para o direito financeiro, nós temos que o empréstimo compulsório não pode ser considerado como um tributo. Tudo bem? É algo que é muito discutido tanto no âmbito do direito financeiro quanto no direito tributário. Então, não pode ser considerado como uma receita tributária. Até porque nós temos um caráter aqui do empréstimo compulsório devolutivo. Então, não pode ser sequer, para alguns autores, considerado como uma receita, porque não ingressa de forma permanente nos cofres públicos da administração pública. No entanto, não é isso que você vai levar para sua prova. Você vai levar que empréstimo compulsório é também tributo, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a competência tributária, um outro ponto interessante aqui dentro de tributo, é referente à criação e à majoração de tributos. Então, nós temos a competência tributária para majorar e também, no caso, criar tributos, além, obviamente,
de editar normas, competência para editar normas de direito tributário. Para nós, o interessante é sabermos aqui referente à criação e à majoração de tributos. Tudo bem? Cuidado com isso. Nós temos que a competência tributária, primeiramente, ela é privativa, lá dos entes da federação, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 88. Tanto que, por conta dessa competência que a própria Constituição Federal ela dispõe referente aos tributos, nós temos uma questão sendo bem levada em consideração quanto ao projeto de emenda à Constituição 45 de 2019, a PEC 45, que traz a reforma tributária. Será que a criação do IBS é uma afronta ao Pacto Federativo? Então, há essa discussão que vocês acabaram de ler no capítulo 1, que nós temos que a professora Tatiane Piscitelli, ela levanta referente à PEC 45, e nós também temos a doutrina do professor Roque Antônio Carrasa sendo citada no nosso capítulo, que vale a pena vocês, de fato, conhecerem. Tudo bem? O Eduardo Salucci, professor de Direito Tributário, ele entende que a PEC 45 ela não ofende o Pacto Federativo, embora nós tenhamos essa mudança da competência tributária. Mas, hoje, sem aprovação ainda da reforma tributária, sem a instituição do IBS, nós temos aqui que há uma competência privativa que a Constituição Federal ela atribui aos entes para instituir, para criar os respectivos tributos. Além de ser uma competência privativa, ela é indelegável por conta do artigo 7º do CTN. Pessoal, eu chamo uma atenção interessante porque no finalzinho do artigo 7º do CTN, na segunda parte, nós temos que a competência ela é delegável. Na verdade, quando o artigo 7º ele fala que a competência é delegável, nós estamos falando da capacidade tributária que ela é delegável a um outro ente público. A capacidade de fiscalizar, de cobrar, de executar. Então, nada impede que nós tenhamos a capacidade tributária sendo delegada. No entanto, a competência tributária de criar e majorar tributos é indelegável, ok? Cuidado com isso. Ou seja, embora a União ela ainda não tenha criado o imposto sobre grandes fortunas, ela não pode delegar ao Estado de São Paulo essa competência. Então, uma competência privativa e indelegável da União. Eu destaco aqui para vocês, como está também no livro, a competência dos entes para a instituição de tributos. Quanto aos impostos, estamos vendo aqui uma competência privativa. Empréstimos compulsórios, impostos residuais e extraordinários também, então, cabe apenas à União. Taxas, contribuição de melhoria e contribuições sociais referentes aos servidores públicos, nós temos que é uma competência comum dos entes, por isso que eu tenho aqui de forma repetida em relação aos estados, Distrito Federal e municípios. No entanto, quanto à COSIP, apenas aos municípios cabe a criação, e os estados nós temos o IPVA, o ICMS, o TCMD, e aqui o ISS, o IPTU e o ITBI em relação aos municípios. Tudo bem? Ponto muito importante que eu destaco para vocês. Em relação à capacidade tributária, como eu falei para vocês, que ela é delegável a uma outra pessoa jurídica de direito público, está lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. Um exemplo que é o Imposto Territorial Rural. Nada impede que a União ela celebre aqui um convênio com o município para que o município ele fiscalize, arrecade, execute o ITR e fique com a totalidade da receita arrecadada referente ao Imposto Territorial Rural e não apenas 50%, tudo bem? A competência tributária, nós temos que uma das características é que é facultativa. Então, nós temos aqui que nada impede que a União ela deixe de criar, de instituir o imposto sobre grandes fortunas. Nós temos, inclusive, aqui a Constituição Federal versus o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi objeto de questionamento no ano passado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 11 ele é constitucional. Está lá uma observação no livro, inclusive, referente a este artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e essa característica de ser facultativa a competência tributária, de criar um imposto sobre grandes fortunas, que é o exemplo que eu trago. Também temos que é imprescritível, ou seja,
não há um prazo prescricional para que a União ela crie o imposto sobre grandes fortunas. Eu estou pegando aqui o imposto sobre grandes fortunas como exemplo porque ele é bem cobrado em provas. Inalterável por meio de lei infraconstitucional. Ou seja, nós temos que apenas por meio de emenda à Constituição que é possível aqui a modificação da competência tributária. Como vocês estão vislumbrando, e nós temos um capítulo apenas sobre a reforma tributária. A reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45 de 2019, visa alterar a competência tributária. E para nós termos essa modificação, a criação de um único imposto que vai unificar ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, é indispensável que haja uma alteração por meio de emenda à Constituição e não por uma lei infraconstitucional. E no mais, nós temos que a competência tributária ela é irrenunciável, ou seja, a União ela não pode renunciar à criação do imposto sobre grandes fortunas. Ela pode deixar de criar, mas ela não pode renunciar a essa competência que a própria Constituição Federal lhe atribuiu. Pois bem, uma outra situação aqui que eu havia mencionado é que a regra é que nós vamos ter uma lei ordinária para criar tributos. Pois bem, quanto à majoração, depois nós vamos ver a questão das exceções ao princípio da reserva legal, o princípio da legalidade tributária. Tudo bem? Mas para criar, nós temos aqui lei ordinária. E vocês sabem que quando nós temos a possibilidade da criação por meio de lei ordinária, também há a possibilidade da criação por meio de medida provisória. Onde cabe lei ordinária, cabe medida provisória. Onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Tomem cuidado com isso. É algo que nós estudamos lá na disciplina de Direito Constitucional. No entanto, nós temos algumas exceções para nós fecharmos este nosso vídeo. Nós temos aqui que a lei complementar, ela vai criar contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e o imposto residual. Pessoal, eu termino com vocês esse nosso primeiro vídeo referente ao capítulo 1 sobre o que é tributo. Muito obrigada!